Olá, amigos do Centro Espírita Cristo Redentor. É com muita alegria e com muita honra que eu estou com vocês aqui em mais uma preleção doutrinária, abordando um tema da nossa doutrina espírita, essa doutrina tão consoladora. Hoje nós falaremos sobre perda de pessoas amadas, que temos como base o Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5º, o item 21. E para iniciarmos, eu trago aqui uma reflexão, um pensamento atribuído a Chico Xavier. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os, vitoriosa e bela, à união suprema com a divindade. Esse tema que merece nossa reflexão, principalmente frente à atual conjuntura que nós vivemos, me fez refletir bastante sobre a temática Orem e Comento. Porque em Lucas, no capítulo 20, versículo 38, já nos disse que Deus, contudo, não é de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Nas palavras consoladoras de Jesus, ele nos convida à reflexão de que jamais deixaremos de existir, porque somos seres imortais. E como nós veremos ao longo desta abordagem, o Espiritismo veio justamente para isso, como o Consolador prometido. Veio para nos consolar, para nos mostrar que a vida é apenas a morte é apenas uma passagem para a verdadeira vida, a vida no mundo espiritual. Que a morte é apenas essa troca de roupagem, deixamos aqui apenas essas vestes físicas para adentrarmos no mundo espiritual. E a morte é igual, atinge a todos, como bem disse Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na resposta à pergunta 934. Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação, e comum é uma lei. A única certeza que temos é que desencarnaremos um dia. A nossa orbe, há leis físico-químicas que regem essa integração e desintegração da matéria. A gente cresce com esse adágio. A única certeza que nós temos quando nascemos é que iremos perecer, é que desencarnaremos, é que morreremos, é que teremos esse momento de fecharmos os olhos para a matéria, para abrirmos os olhos para a vida espiritual. E atingirá a todos. E daqui levaremos apenas aquilo que construímos internamente, como consta no Evangelho e também no Livro dos Espíritos. O que é que nós levaremos quando desencarnarmos? Aquilo que nós trouxemos quando aqui nascemos. A nossa moralidade, apenas trabalharemos mais, evoluiremos, desenvolveremos essa moralidade, a nossa inteligência. Por isso que devemos praticar a lei de amor em todos os instantes de nossa vida. Temos que entender que estamos aqui encarnados para podermos trabalhar o amor, a caridade, o perdão. Chico Xavier, esse mediunato que ele exerceu de forma tão apostólica, ele que era conhecido como esse consolador das mães pelas mensagens que ele trazia desses entes que partiram para o além. Ele sempre dizia que o telefone tocava de lá para cá, que ele não tinha esse poder, como muitos pensavam, de trazer a mensagem dos que partiram a qualquer tempo, a qualquer hora. E ele consolava, justamente trazendo a mensagem das pessoas amadas. Essa perda mostrando que é apenas momentânea, porque nos encontraremos um dia. Na pergunta 934, na resposta à pergunta 934, ele continua, os espíritos continuam dizendo que essa dor
ele vai representar justamente essa prova e expiação por ser igual a todos. Tendes, porém, uma consolação de que podemos nos comunicar com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto ainda não podemos dispor de outros mais diretos e acessíveis aos vossos sentidos. A dor da separação de um ente querido pela desencarnação é uma das poucas, se não a única, que alcança a todos nós, de forma indistinta, não obstante seja essa separação momentânea. A gente compreende, uma vez Divaldo conta, que mesmo ele, convivendo de forma tão cotidiana com os espíritos, perguntaram se ele sentia ainda a dor da morte, da separação, mesmo que momentânea. E ele conta que sim, que ele sentia. Claro que essa dor da separação momentânea, claro que nós sentimos. Claro que ela vai nos causar esse impacto, por causa do calor humano, que ainda temos essa necessidade. A nossa compreensão com relação a essa perda é uma compreensão ainda parcial. Compreendemos o Espiritismo, estudamos para podermos suplantar. Podemos sim compreender como uma passagem, mas não quer dizer que não sentiremos essa dor. Podemos compreender para não sofrermos, mas a dor, ela por vezes nos acomete. Com o espírito que partiu, ainda podemos manter contato, seja por meio da prece, do pensamento, durante o sono físico, ou através até mesmo do intercâmbio mediúnico, como foi narrado com o Chico, como ele trazia as mensagens psicografadas, que foi passado por diversos crivos, por diversos estudos, e comprovaram a veracidade dessas mensagens, comprovando que a vida continua após a morte. E até hoje não conseguiram refutar o que o Espiritismo nos trouxe, que o Espiritismo nos traz, essa doutrina tão consoladora. E no Evangelho, no capítulo 28, no item 62, que está lá na questão da prece espíritas, Kardec vai nos dizer como é horrenda essa ideia do nada. Como pode um homem de coração conservar-se frio a essa ideia? Como não gela de terror a ideia de um aniquilamento absoluto e não lhe faz ao menos desejar que não seja assim? Se até hoje não lhe foi suficiente a razão para afastar de seu espírito quaisquer dúvidas, aí está o Espiritismo a dissipar toda a incerteza com relação ao futuro, por meio das provas materiais que é dada a sobrevivência da alma e da existência dos seres do além-túmulo. Como é triste, como é doloroso imaginarmos a ideia do nada, a ideia de que com a morte tudo termina, a ideia da separação absoluta daqueles seres amados que partiram com cerrados olhos. A doutrina espírita vai nos consolar quando nos diz que estamos separados temporariamente dos nossos entes amados que desencarnaram, enquanto não podemos ainda reencontrá-los. Temos ainda outros meios de nos comunicarmos com ele, como foi dito anteriormente. Temos essa consolação, temos esse afago ao nosso coração. Então, essa dor, mesmo que exista, não nos faz sofrer, ou, se nós sofrermos, compreendemos a causa, ou podemos até mesmo internalizar que ela vai passar e sentir, saber que encontraremos um dia. Tem uma palestra de Divaldo que ele bem diz: podemos entender como essa separação momentânea como aquele parente que foi viajar para outro continente, que por vezes ficamos um longo tempo sem vê-lo ou sem nos comunicarmos, como acontecia antigamente, quando a distância geográfica não era tão fácil de ser superada como hoje com os meios de telecomunicações. Quando nosso parente viaja, às vezes ficamos dias ou anos sem vê-lo.
Não podemos compreender essa perda das pessoas amadas temporariamente dessa forma. Na pergunta 936, os Espíritos nos dizem que a doutrina espírita nos oferece essa suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o Espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Porque ao sabermos dessa comunicabilidade com os espíritos, por meio da prece, dos pensamentos, do sentimento, nós sabemos que estamos unidos, nos consola. Mas pensarmos que isso tem que se dar com o amor. Temos que pensar sempre de maneira positiva, ou ao menos nos esforçarmos para isso. Ter essa doutrina que nos consola é tão reconfortante. Saber que nos veremos um dia, que nos encontraremos um dia, compreender como uma justiça divina, como uma providência divina, que tudo tem um fim, tudo tem um objetivo, uma finalidade justa, digna e amorosa. E o que nós podemos ofertar para os desencarnados? Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 330, vai nos elucidar. A oração coopera eficazmente em favor do que partiu, muitas vezes com o espírito emaranhado nas redes das ilusões da existência material. Mesmo aquele espírito, por mais que a existência dele possa ter sido um pouco complicada, a oração vai cooperar eficazmente com ele. A oração atinge a todos os corações. A oração é tudo aquilo que podemos ofertar a todos os que partiram e até mesmo aos nossos entes encarnados. A oração é o meio mais eficaz para nos ligarmos a Deus e a todos os corações a que nos afinizarmos. A todos aqueles que queremos pedir perdão, a todos aqueles que amamos, a todos aqueles que simpatizamos. A oração vai ajudar ao reequilíbrio, vai ajudar no soerguimento, vai ajudar na captação dos pensamentos de otimismo, porque todo pensamento, todo sentimento emanado com fé vai atingir o seu destinatário. Durante a oração, devemos envolver os nossos irmãos desencarnados em vibrações de paz, tranquilidade, esperança, amor, no porvir e na providência de Deus. É através da oração que ficaremos unidos, é através da oração que nos manteremos sempre próximos daqueles que amamos. Não à toa, no Evangelho, tem um capítulo só dedicado ao poder da oração, nos mostrando, de fato, que através da oração é que nós nos ligamos, é através da oração que a gente consegue nos unirmos a Deus. E Emmanuel vai continuar no livro Consolador, que nos momentos de repouso do corpo, através da oração, pode encontrar o espírito sofredor errante do amigo desencarnado, sem que sua memória corporal registre o acontecimento na vigília comum. Então, mesmo que a gente não registre quando acordamos, esse encontro que pode acontecer, mesmo que nosso corpo, nossa memória não registre, não quer dizer que muitas vezes não nos encontremos com aquele ser que nós amamos, o que nos dá ainda mais consolação. Porque através do Espiritismo, quando nos diz que é esse desprendimento temporário do sono, quando nós nos libertamos, podemos nos encontrar. Porque o que é o sono, senão um treino para o nosso desprendimento? É através do sono que nosso espírito se liberta temporariamente do nosso corpo. Por meio do sono, nosso espírito pode encontrar com aqueles que partiram. Então, até mesmo esse mecanismo que a providência divina nos possibilita a encontrar com aqueles
que já foram para o mundo espiritual. Que doutrina consoladora, que doutrina maravilhosa, quando nos mostra todos esses meios que nos possibilitam sempre o reencontro, que nos possibilita sempre estarmos juntos, que nos possibilita compreendermos os mecanismos da justiça divina, nos mostrando que não existe separação eterna. Pelo contrário, Deus, justamente por nos amar, nos possibilita sempre estarmos juntos daqueles que também amamos. É como Kardec nos diz, que horrenda é essa ideia do nada. Que horrenda seria essa ideia de acharmos que pela morte não mais encontraremos. Essa questão, para aqueles que creem, deve ser muito doloroso. Então devemos compreender, estudar e nos consolarmos. Nos consolarmos na providência divina. O poder do Espiritismo, justamente essa doutrina, nos oferece a suprema consolação por ocasião das legítimas dores. Bezerra, no livro Garimpeiros do Além, na página 93 e 94, vai nos dizer: imenso poder do Consolador, o cristianismo redivivo que liberta dos grilhões da ignorância a mente humana, apresentando-lhe a grandeza universal iluminada pelo amor de um Pai de infinita bondade. Eis o poder do Espiritismo, que nos liberta da ignorância espiritual, nos mostrando a nossa verdadeira vida e nos oferece o consolo de que necessitamos nos momentos graves da nossa existência. Que doutrina! E por que então, muitas vezes as pessoas se questionam, por que então, embora eu tenha uma fé em Deus, embora tenhamos essa fé em Deus, a gente ainda reage tão negativamente à morte? Porque a fé em Deus, sem a compreensão de suas leis, faz com que a ideia da morte ainda tenha um caráter assustador. Porque, infelizmente, a gente pode até ter fé em Deus, mas se não compreendermos de fato as suas leis, veremos a morte com esse viés, com essa ideia assustadora. Então temos que compreender. Quando nós entendermos a razão devida da reencarnação e da desencarnação, tudo se torna mais fácil. Quando vermos a justiça de Deus, a justiça divina da reencarnação e da desencarnação, compreenderemos que tudo tem uma razão de ser. A morte e a reencarnação são duas condições essenciais ao progresso do espírito. Por isso que o nascer e o morrer são necessários, para que o espírito possa progredir e evoluir. Então não basta termos simplesmente o conhecimento. Temos que também ter a compreensão e entender isso. Porque às vezes as pessoas dizem, eu conheço o Espiritismo, mas quando algo acontece que vai de encontro e lhe causa alguma dor, ele muitas vezes se questiona, será que de fato a nossa crença está internalizada? Será que de fato nós estamos internalizando e vivenciando o que nós estudamos? E como é que eu posso então conseguir consolação ante a perda das pessoas amadas? Tendo a fé em Deus e compreendendo as suas leis, pois assim saberemos que essa separação não é eterna. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próprias vidas, consta no Evangelho. Quando nós compreendermos de fato que essa separação é momentânea, nós teremos o consolo necessário para superarmos. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja esse momento, termos a certeza que nos encontraremos um dia. Isso nos dá o consolo. Temos a convicção que Deus é justo e todas as coisas que nos acontecem têm um objetivo justo e amoroso, também nos dá esse consolo.
Então não basta simplesmente conhecer e ter fé. É necessário compreender e internalizar. Por isso, devemos praticar, conhecer, estudar e amar. Um amor de fato, não esse amor egoísta que achamos que é amor. Não esse egoísmo que prende, mas o amor que liberta. Em João, capítulo 8, versículo 51, Jesus disse: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Se guardarmos as palavras do Cristo e a sua vivência, a palavra morte nunca mais nos causará sofrimento. Mas teremos, como o próprio Cristo viveu quando aqui esteve. Veremos que é apenas uma transição necessária para a nossa evolução e o nosso crescimento. E para podermos encerrar, eu trago uma poesia do livro Alta de Souza, psicografado por Chico Xavier, de autoria desse mesmo espírito, Alta de Souza. Segue, amigo, fatigado romeiro da fé pura, sem bordão de conforto a que te arrimes. Por mais cansado, não te desanimes na jornada de pranto e de amargura. Além do grande além, na imensa altura, brilham no eterno amor em que te exprimes as pátrias generosas e sublimes da beleza, da graça e da aventura. Na subida de pedra, cinza e lama, sangre-se os pés, embora nutre a chama que arde incessante no teu peito aflito. Sonha acima da escura tempestade e chegarás cantando a eternidade sob a glória celeste do infinito. Muito obrigado, que Deus nos abençoe agora e sempre.